Fala galera, tudo bem com vocês? Larissa Zilli aqui para ter uma conversa séria. Séria, hoje a conversa é séria. Vamos conversar sobre como lidar com pais tóxicos, familiares tóxicos. E aí? Essa é braba, né? Essa é braba. Mas vamos lá que você vai gostar. Vem comigo. Pronto, vamos lá. Antigamente, a nossa criação, ela foi feita na base da porrada, não é verdade? Sofremos abuso tanto psicológico como abuso físico, tá? A maioria de nós sofreu abuso psicológico e sofreu abuso físico também, tá certo? Mas não podemos esquecer que os nossos abusadores também foram abusados pelos pais e os nossos avós também foram abusados, e isso vem lá de trás, né, da humanidade, né? A galera vem subindo a escada da ignorância até que chegamos hoje na nossa nova realidade, onde é proibido, você viu, né, no Oscar, todo mundo ficou sabendo, hoje é proibido que você abuse de qualquer jeito, qualquer forma, inclusive com brincadeiras, né? Você não pode abusar de mais ninguém, né? Existe conselho tutelar que prende pai e mãe que bate, o Will Smith que dá um soco na cara do meio do mundo inteiro assistindo o Oscar porque o cara fez uma brincadeira hostil, idiota, imbecil com a esposa dele que tem uma doença, né? Ele deu uma tirada nela, tipo, não sem nenhum sentido, né? Então, quando a gente era criança, a gente levou muita bordoada, né? De todos os sentidos. Tanto bordoada das crianças, quanto bordoada dos pais, bordoada de todo mundo, beleza? Existem várias formas de se lidar com essas bordoadas que a gente levou na nossa infância e nos traumatizou. Bordoada psicológica e bordoada física, tá, gente? Existem várias maneiras da gente lidar com isso. Eu já usei todas essas maneiras e eu vou passar para vocês agora a minha janela. A forma como eu encontrei para lidar da melhor forma possível para mim com o que eu vivi, tá certo? Então eu vou escolher aqui duas formas principais, que foram as duas que eu mais utilizei. Primeiro, quando você vive com familiares tóxicos, que podem ser pai, tia, tio, parente tóxico, né? Pai, mãe, irmãos, etc. Quando você vive numa família tóxica, a sua mente ela é poluída por esse tipo de comportamento. Os comportamentos tóxicos poluem você. E aí, poluindo você, a tua frequência baixa e fica muito difícil de você manter a frequência da paz, da prosperidade, da alegria, do amor nesse tipo de ambiente. Então, quando você descobre, porque demora um tempo para você descobrir que você está sofrendo abusos psicológicos, beleza? Porque o abuso psicológico ele é mais sutil do que o abuso físico, né? Como ele é feito, como você não vê o roxo, né? Não vê o soco, o abuso psicológico ele fica dentro da tua mente, então acaba que fica tudo meio naquela, sabe? Falei, mas eu não quis dizer, não era essa a minha intenção, você interpretou de uma forma errada. Então sempre tem esses papinhos, não é? Na questão do abuso psicológico, da toxicidade psicológica. Mas, voltando, se você está num ambiente e está se sentindo estranha, se sentindo mal, a primeira atitude que você tem que tomar é sair daquele ambiente. Porque naquele ambiente sujo, naquele ambiente de energia baixa, de toxicidade, você dificilmente vai conseguir por si mesmo, evoluir, entendeu?
entendeu? Ainda mais se você entra em discussão, entra em atrito, não consegue se controlar, não consegue se segurar, ou se você é o outro extremo, se você guarda muito para você, se você guarda todo o sofrimento no silêncio, também é muito prejudicial e você pode ficar doente, você pode produzir muita coisa aí dentro de você totalmente desnecessária, só para continuar convivendo com esses seres humanos que não estão te acrescentando em nada nesse ângulo, nesse aspecto, tá certo? Então, a primeira forma mais, mais objetiva de você se libertar desse tipo de toxicidade, desse tipo de comportamento externo, é você saindo. Você sai desse ambiente. Você vai embora desse ambiente. Você não convive mais com essas pessoas ou com esse tipo de pessoa. Você vai embora. Beleza? Essa foi a forma mais fácil que eu usei, beleza? Mudei de cidade, entendeu? Nunca mais visito as casas das pessoas que eu não curto muito, a vibe, a energia. Eu vou muito por energia. Se eu vou num ambiente, não importa muito a conversa, mas se eu estou num ambiente e eu sinto um negócio estranho, nunca mais esse ambiente vai ver a minha face, entendeu? Desde 2012, mais ou menos, eu trabalho dessa forma. Eu realmente me protejo energeticamente e eu vazo mesmo, tá certo? Inclusive de restaurante, lugares, viagens que eu faço, a energia dos lugares, ela, se não deu comigo, eu vazo, eu vou embora, beleza? Só que essa forma, hoje em dia, a visão que eu tenho é que essa forma é a forma mais fácil, é a forma mais eficiente, mas é uma forma muito terceira dimensão, né? Por que terceira dimensão? Porque assim, você tá só olhando para o mundo externo. Ah, o mundo externo está me afetando. Ó, pausa pro gato, né? Olha que gato lindo. Ai, meu Deus do céu. O mundo externo está me afetando, então eu vou embora. E aí, quando você vai embora, você só trata o sintoma, né? É como se estivesse tomando um remedinho, uma dipirona para tirar a dor de cabeça. Mas você não está tratando a causa. Por que cargas d'água? Aquele comportamento, aquela fala daquela pessoa tá te fazendo mal, tá te deixando assim. O que está acontecendo naquele lugar que está tocando fundo em você e está te prejudicando? Quando eu comecei a pensar nessa questão, foi a fase mais complexa da minha vida. Por quê? Porque daí eu comecei a olhar para dentro. E olhando para dentro, eu comecei a pensar: por que dói aqui? Quando eu entro em contato com essas energias, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de conversa, por que dói em mim? Por que me faz mal a ponto de eu querer ir embora, fugir, sumir, nunca mais entrar em contato? Por quê? Nesse momento eu comecei a perceber que se eu limpasse dentro de mim, eu conseguiria ter um resultado muito mais eficiente, porque eu não precisaria mais fugir dos ambientes. Eu não precisaria mais me esconder daquele tipo de sensação. Eu não precisaria mais ficar sempre com a defesa armada pronta para fugir, porque eu não queria entrar em contato com aquele monte de coisa ruim, teoricamente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar as pessoas que me fizeram mal, sabe? Quando você tem essas interpretações, ai, tal pessoa fez aquilo para mim, tal circunstância foi desse jeito para mim, aquilo me magoou, aquilo me machucou. Uma mãe não pode fazer aquilo com um filho, um pai não pode falar isso com uma filha. Ai, o meu tio fez coisas absurdas, o meu primo, a gente sabe cada história, né, minha gente? Porque vamos só deixar mais ou menos assim. Que tem muita história negativa no círculo familiar, né? Então, quando você pensa na história, a história ela tá lá no passado. Aí a gente vai entrar na segunda forma de lidar com isso. A história ela tá lá no passado. Estando a história lá no passado, você tem uma memória
da história, uma lembrança da história. E é a lembrança dessa história que machuca você. É a lembrança desses fatos e não se conformar com esses fatos que machuca você. É isso que te machuca. E aí, o que o Hélio Couto fala, ou qualquer outro guru desse sentido fala? Você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar. Mas é muito vago, né? Falar que você tem que perdoar. A pessoa ferra você durante 10, 15, 20 anos e aí simplesmente você tem que perdoar uma pessoa que te ferrou pra caceta. Não, não vou perdoar. Não é assim que a gente pensa? Instantaneamente a gente vai pensar assim. Tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Por quê? Porque sim, a pessoa fez. Só que tá errado no quesito de você continuar segurando aquilo no teu interno. Continuar mantendo aquilo dentro de você. Manter aquilo em você é o que tá errado. É o que vai te fazer mal, é o que vai te atrapalhar, é o que vai te deixar sempre numa situação de defesa. Quem se defende é porque é escasso, é porque não tem abundância e prosperidade, porque tá todo momento pensando que pode acontecer algo ruim, certo? Então, o que temos que fazer? Observar essas situações, que seria o segundo ponto. Observar todas essas situações e, ao observar essas situações, utilizar um ponto interno seu para entrar em contato com essas memórias e colocar o perdão nas memórias. Não, você não tem que ir até a pessoa e lavar a roupa suja. Você tem que pegar você por dentro e tratar o teu coração e a tua mente, trabalhando as memórias. O jeito mais eficiente que eu uso, que é tipo certeiro, são 2 meditações de 15 minutos que eu faço. Eu já tô na outra vibe, já mudei completamente, porque eu sou bastante treinada em fazer isso, então eu limpo bastante memória, é automático eu fazer isso já. Então, o jeito que eu faço que dá mais certo é a utilização do Ho'oponopono. Eu uso o Ho'oponopono, aquela técnica havaiana, que tem um monte de história aqui no YouTube sobre isso, né? Como que eu faço o Ho'oponopono? Eu faço diferente. Diferente daquelas palavrinhas, né? Eu coloco mais itens na minha oração do Ho'oponopono. O que eu faço? Eu penso na memória. E eu penso na memória, ou eu penso na pessoa que me causou muitas memórias negativas, tá certo? Então eu penso naquela pessoa, naquele familiar, naquele amigo colega de trabalho, chefe, sei lá, enfim, pessoas tóxicas, né? Então eu penso, para mim o pior é a família, né? O ambiente familiar é pior. Então eu penso no ambiente familiar que me causou dor, e aí eu peço para as memórias que me liguem àquela pessoa. Normalmente eu pego a foto da pessoa para ficar mais claro o campo para mim, entendeu? Onde eu quero ir, com quem eu quero conversar. E aí eu reconheço, eu aceito, eu vejo. Então, ó, eu falo para as memórias, eu te vejo, eu reconheço, eu te aceito. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Então, eu reconheço as memórias, eu vejo as memórias, eu não me escondo mais. Eu aceito a presença daquelas memórias, eu me abro para aquela presença, eu não me escondo mais, eu não me fecho mais. Eu estou aberta à cura, porque depois que eu me abro, eu curo com a técnica do Ho'oponopono. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Se você perceber, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é você manter uma distância física, que é muito 3D. Para 3D dar certo. Mas quem quer uma evolução interna, uma evolução de consciência, quer uma evolução transcendental, meio quinta dimensão, não adianta você só ir embora. Porque você vai embora, mas você vai junto com você. E as memórias estão aonde? Estão dentro de você.
Então, você tem que fazer essa limpeza em você. Você tem que trabalhar em você. É imperativo que essa limpeza seja feita em você. Então, se você tem problemas com a sua mãe, né, lá da tua infância, aquela mãe carrasca, narcisista, que só te ferrava, o que você vai fazer? Você vai catar foto dessa mãe, que você vai querer rasgar a foto inicialmente, socar a foto inicialmente, não tem problema. Rasga, soca, passa por essa fase, é uma fase também, a fase da revolta, né? Passa por essa fase também, não tem problema. Passando por essa fase, você entra na fase do eu reconheço todas essas emoções. Eu aceito. Vai ser difícil aceitar no começo? Vai ser difícil, não vou mentir para você não, porque você vai querer se manter na sua zona de conforto. E qual que é a sua zona de conforto? É nessa defesa que você tem. Já é confortável para você se defender dessa forma, você não vai querer sair disso. Então, você tem que lembrar que essa defesa que você produziu do não perdão, de ficar lembrando do passado, esse monte de casca sua, não tem relação com o seu momento agora, tem relação com o seu passado. Então, é uma criação sua, é uma memória sua, que você fica carregando ela no teu ombro e pesando nas tuas costas até hoje, né? Então, eu não quero perdoar, eu não quero mudar isso. Lembra que a tua personalidade é a tua prisão. Se você se mantém preso nesta memória, é o teu ego segurando você para não morrer. Ele não quer morrer de jeito nenhum, então ele quer que você sinta aquela dor. Porque quando você tem raiva das suas memórias, quem sente a dor é você, não é outra pessoa que causou a memória. Eu acho que é o ato mais egoísta e magnífico, né? Porque a gente tem que ser egoísta. Inicialmente, a gente tem que colocar a máscara de oxigênio na gente. Então, quando a gente está limpando as nossas memórias, a gente está fazendo um bem para nós. Para nós. Parece que o perdão vai afetar outra pessoa, mas não vai. Ele vai libertar a gente vai parar de ficar tomando água quente queimando a nossa garganta, certo? Queimando o nosso corpo por dentro. Então, quando você se abre para limpar essa memória que está passando pela tua cabeça agora, pega ela. Eu sei que está passando uma memória na sua cabeça agora. Pega essa memória. Abraça com carinho essa memória. Reconhece essa memória. Aceita, eu reconheço, eu te aceito, tô te vendo, eu te reconheço, eu te aceito. Fala o nome dela, tristeza, raiva, fala o nome da situação, o nome da pessoa, pode ser uma pessoa, né? Tal pessoa, eu te vejo, eu te reconheço, eu te aceito. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Eu faço isso durante 15 minutos para cada memória que eu quero trabalhar. Beleza? E aí, no primeiro dia já dá aquela dissolvida, no próximo dia dissolve um pouco mais. E antes, uma coisa que demorava um mês para acontecer, hoje, em 2 meditadas, eu já me liberei da memória. É uma delícia, né? Quanto mais você faz, mais a coisa fica automática para você, porque é assim que funciona o nosso mecanismo mental aqui na 3D. A repetição leva à facilidade nas coisas. Então, se você repete bastante a técnica do trade, você fica expert no trade. Então, se você repete bastante a técnica do Ho'oponopono, lei da atração, parará, você fica bom nisso também, né? Na 3D funciona assim. Repetição. Bate, 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 bate na tecla, até que aquela tecla fica invisível para você. Tá certo? Para que fazer isso? Para você evoluir mesmo, para você evoluir. Dane-se a situação que aconteceu, a outra pessoa, não importa. Não importa a outra pessoa, dane-se, né? Você tem que evoluir. E quando você transcende essas memórias, limpa essas memórias, trabalha com essas memórias, a sua evolução acontece. A sua paz interior acontece. Independente se a outra pessoa que te causou aquele dano tá sabendo disso ou não, dane-se a vida dela, ela cuida da vida dela. Mas aquela pessoa que tá lá do outro lado da tua memória, tem uma outra coisa. Você não tem que ir lá conversar, você tem que falar com ela, com a memória aqui na tua mente, né? Tem uma outra coisa também que é muito importante, que é o terceiro ponto.
muito provavelmente, se você acredita em quinta dimensão, acredita na nossa evolução, acredita nesses negócios de física quântica e tudo mais, você sabe que você está aqui, em espiritualidade no geral, você sabe que você está aqui para evoluir. E você sabe que ninguém é colocado no seu emaranhado sem a sua permissão, sem que você não tenha feito um acordo com essas pessoas. Então, conviver com essas pessoas, aguentar esse tipo de coisa, no final das contas, pode ser parte do seu processo de evolução. Então, pessoas que lidam com mães narcisistas. Uma mãe narcisista, ela não olha para você, ela não vê você como ser humano, ela não te trata bem, ela denigre a sua imagem para o resto da família, ela fala mal de você para as pessoas da família, ela fala mal de você pelas suas costas. Nada do que você faz está bom, nunca tá bom, você nunca consegue agradar. E ela tá sempre com raiva de você, criticando você, falando mal de você, né? Isso é uma pessoa narcisista. E quando a mãe é narcisista ou o pai é narcisista, é mais dolorido ainda, porque a criança, ela fica com um buraco eterno de não pertencimento, né? E ela tem que tratar isso sempre, né? Porque é uma ferida enorme que tem sempre que ser cuidada diariamente para que ela não abra, né? E que aí você tem que fazer o Ho Oponopono muito, beleza? E por que você entra em contato com essas pessoas? Porque pode ser que você tenha escolhido evoluir um lado seu. Por exemplo, enxergar a sua própria luz, sem que ninguém mostrasse para você. Então, você encontra muitas pessoas, tipo, você nasce de uma pessoa narcisista. Né? A mãe é a pessoa que não vai mostrar a sua luz para você. Ela não vai ajudar você a construir esse lado. Você vai construir esse lado em você por oposição. De tanto a pessoa te massacrar, você vai olhar e falar, não, eu não sou isso não. Sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu sou bonita, eu sou feliz, eu sou inteligente. Você vai colocar... Ele fala, não, eu não aceito mais isso. Aí você vai começar a buscar a sua luz dentro de você. Você vai começar a buscar os pontos de luz que você tem, a sua beleza interna, a sua beleza externa, em oposição ao que a outra pessoa falava, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas estão colocadas, todas as vezes eu acredito, né? Que as pessoas são colocadas na nossa vida para afetar, é um espelhinho, entendeu? Para afetar certos pontos nossos que precisam de melhora. É fácil entender isso? Não. É fácil aceitar isso? Não. Você precisa aceitar e entender isso agora? Deveria, porque daí a sua vida vai ficar mais fácil. Mas você tem que aceitar isso para viver bem? Não. Eu consegui criar minha vida, criar minhas coisas e a minha prosperidade antes de ter toda essa consciência? Sim, sim. Mas ficou mais fácil para mim criar a minha prosperidade, o meu dinheiro, as minhas coisas. Depois que eu entendi isso, ficou. Como eu gosto sempre de trilhar o caminho mais fácil, eu tô passando todos os caminhos, os 3 caminhos que eu usei para vocês, mas o mais fácil é esse. É o último caminho. O momento em que você olha para outra pessoa e pensa, ela tá fazendo tudo isso, não é nem por mal, é porque eu preciso olhar para isso dentro de mim. É um espelho meu. Eu tenho que entender o que está acontecendo em mim para eu estar recebendo isso. Qual é a minha parte que tem que ser tratada, que tem que ser olhada, que tem que ser perdoada, cuidada para estar acontecendo isso agora, né? Então, assim, é muito importante. Essa terceira forma de tratar a questão das pessoas tóxicas, para mim, é a mais fácil. Porque você tem um antídoto. É a mais fácil e a que dá mais certo. Mais rápido. Porque é um antídoto de cura. Você não precisa nem fugir mais de ambiente nenhum, de lugar nenhum, de coisa nenhuma. Porque simplesmente aquela conversa, aquilo tudo está acontecendo com você para você evoluir, para você mudar, para você crescer, para você se transformar. E você se transformando, você mudando essa questão,
abraçando essa memória e fazendo o Ho'oponopono, né, dessa forma, eu reconheço você, memória ou pessoa. Eu aceito você. Olha, você se abre para a memória e se abre para a limpeza. Eu reconheço. Eu te vejo. Eu te aceito. Eu te amo. Me perdoe. Sinto muito. Sou grata. Fazendo isso, faça isso. Tá assistindo agora? Conta de hoje para uma semana. Essa próxima semana você faz todos os dias esse Ho'oponopono para uma memória muito horrível que você tenha. Tipo, uma coisa assim que é imperdoável. Se foi uma pessoa que fez para você, pega a foto dessa pessoa, olha para aquela foto, mesmo com ódio, querendo rasgar, e fecha os olhos, faça a intenção de fazer o Ho'oponopono mágico. Eu te amo, eu te vejo, eu te reconheço, eu te aceito, eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grata. Faça e depois volte aqui e fala para mim. Qual foi o resultado desta semana de Ho'oponopono mágico para limpar todas essas memórias que estão atrasando a sua vida? Se afastar, dá certo. Beleza? Trabalhar o mentalismo, né, com lei da atração, etc., também dá certo. Mas o que finaliza a questão é essa limpeza que o Ho'oponopono mágico pode fazer nas suas memórias. Eu peguei até o Ho'oponopono mágico da dona Beth Russo, mas que não é igual ao da Beth Russo, ou, né, é uma variação aí que eu uso para mim. E eu tenho fé que vai fazer diferença para você. Faça uma semana, depois vem aqui, coloca nos comentários para mim como é que ficou a sua vida uma semana depois que você começou a fazer. A todo momento que você lembra da questão, você limpa com o Ho'oponopono. Só me conta. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Beijo. Tchau, tchau.